Boa noite. Sou o Rafael Ferreira. E eu sou o Bruno Barcelos. E hoje nós estamos com a Lorena Dalbello. Oi, gente. Boa noite. Lorena, aproveita que a gente está começando, o pessoal está chegando, a gente vai compartilhando aqui. E se apresenta um pouquinho para quem está chegando, falando sobre a sua experiência, sua formação, enfim, o que você quiser e puder apresentar para a gente aí. Tá, vamos lá. Meu nome é Lorena Dalbello, eu sou psicóloga aqui em Niterói, no Rio. E sou pós-graduanda também em Psicologia Analítica Junguiana. Mas o que, gente? E você trouxe pra gente um tema muito legal. Sim. Que tem muito a ver com o que a gente vê muito no consultório, mas também Sim. nas redes, né? A questão da dependência emocional em relacionamentos amorosos. O que você acha que... Porque esse tema foi até ela que sugeriu. Sim, foi sugestão. O que você acha que provocou a sua sugestão para esse tema? Qual foi a sua vivência que fez você sugerir esse tema pra gente hoje? Então, não só no meu consultório, eu tenho visto muitas histórias também de amigos, conhecidos, pessoas com muitas dificuldades relacionais, não sabendo limitar o que é seu e o que é do outro. A gente vê muito aquela mistura, as pessoas muito naquela relação simbiótica umas com as outras, e aí quando separa, é aquele sofrimento horrível, as pessoas parecem que, nossa, que não vão suportar, que a vida acabou. E eu tenho sentido muita necessidade de alertar, de conversar, de dizer que existe, porque as pessoas às vezes não sabem que existe. E é bom estar sempre conversando, né? Passando conhecimento. É interessante esse tema porque muitas vezes as pessoas, dentro dos seus relacionamentos, naturalizam algumas coisas. Sim, que nem sempre é tão saudável assim, não é isso? Com certeza. Naturalizam. Hoje a gente tem discutido muito sobre, tá super em alta, né? Essa questão do relacionamento abusivo, e a dependência emocional também gera isso, né? A pessoa se manter naquele relacionamento abusivo, isso também faz parte de uma dependência emocional. Vamos, para esclarecer para quem está assistindo, tentar descrever melhor o que é, por exemplo, um relacionamento abusivo. O que caracteriza, ou algumas características de um relacionamento abusivo. Talvez ajude as pessoas a chegarem na dependência emocional. Sim, tá, vamos lá. O relacionamento abusivo, ele é caracterizado principalmente pelo sofrimento de ambas as partes. Ou daquelas situações que saem um pouco do controle, saem do limite, as pessoas perdem um pouco o limite, ou de respeito ao outro, ou de respeito ao espaço do outro. E aquela questão de possessividade, ciúmes excessivos e, enfim, gira um pouco em torno disso. Porque até o ciúme, muitas pessoas consideram ele tempero do relacionamento. Sim. Mas pra tudo tem limite, né? A gente pode continuar já, mas tem gente... Vamos dar boa noite pra minha família que veio em peso hoje. Tá minha irmã e tá minha mãe já online aí. Boa noite, Neinha. Boa noite, Carol. Neinha, famosa Neinha. Isso, ela tá sempre. A gente entra, aí ela, online, ela já tá ali dando boa noite pra gente. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. O ciúme, ele tem graus diferentes do que é comum pro que é patológico. Sim. E na dependência emocional também tem muitos momentos, ou até, não sei se seriam crises de ciúme, ou pelo menos episódios de ciúme. Uhum. Você percebe isso? A queixa disso, por exemplo? Porque assim, eu costumo dizer que tem aquele ciúmezinho e aquele ciúmezão, né? O ciúmezão, eu acho que ele gira muito em torno da vulnerabilidade da pessoa, no caso do abusador, do ciumento, né? Ele quer controlar, ele quer estar sempre buscando aquela segurança naquela relação, e aí ele precisa ter o controle de tudo, dos mínimos detalhes, e quando sai um pouco disso, nossa, que desespero. É uma relação de muito controladora. Sim. Né? Agora, o que será que move para que a relação caminhe para isso? Para essas situações tanto de dependência como de abuso? Então, eu parto o pensamento de um princípio. Assim, eu acredito muito que nas relações, acho que todos nós temos sombras, né? Vamos conceituar aqui a sombra, né? Para quem não sabe. A sombra é aquela parte da nossa existência, aquela parte de nós que a gente quer deixar ali guardadinho, são as dores, as dificuldades,
aquelas questões que a gente não soube elaborar, não soube lidar muito bem, autoestima, autoconfiança, tudo isso que vai trazendo algum tipo de sofrimento pra gente, a gente vai deixando um pouquinho de lado, né? É porque é muito difícil lidar com aquilo. E aí, à medida que essas sombras vão aparecendo ao longo da vida, porque elas aparecem, a gente tenta esconder, botar pra debaixo do tapete, mas não adianta, elas aparecem. E aí, quando a gente encontra uma pessoa, possivelmente, na relação, quando acontece essa questão da dependência, essas sombras se casam. É uma pessoa que carrega uma sombra semelhante ou algumas questões também que pairam ali pelas mesmas dificuldades que a sua e se forma uma aliança. E isso tem uma afinidade. Sim. E aí vai se estabelecendo todo esse ciclo, né, relacional aí. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa, não era paciente, nada disso. Gente, desculpa, mas tá muito escuro aqui atrás. Eu vou só sair do quadro um pouquinho, mas eu volto. Melhorou. Continuem aí. Melhorou? É rápido. Agora melhorou. Então, você estava vendo De uma volta. pessoa. Eu não era paciente, era um bate-papo assim, que eu tava tendo na rua com uma pessoa. E muito curioso, ela falou assim pra mim, eu só consigo viver bem numa relação quando eu controlo. Aí eu virei pra ela e falei assim, é possível? Aí ela parou e ficou sem resposta. Porque as pessoas falam o quê, né? como se fosse possível a gente conseguir controlar o outro. Então, eu acho que, enfim, não sei se de repente eu criei algum problema na relação daquela pessoa. Mas eu fiz ela pensar sobre isso um pouquinho, porque essa falsa ideia de que é possível a gente controlar o outro é muito forte. Você ouve muito aí. Então, enfim, o que você acha disso? Fala aí um pouquinho. A gente não controla nem a gente mesmo. A gente tem dificuldade de se controlar. Como que a gente vai controlar outra pessoa ou esperar isso de outra pessoa? Na verdade, eu acho que vai muito da dificuldade da pessoa em respeitar também o espaço do outro, ou de respeitar aquilo ali, de saber lidar com a frustração, porque a frustração uma hora ou outra vai acontecer no relacionamento, assim como na vida, em todas as situações. É a dificuldade que a pessoa tem de lidar com isso, né? Agora, um tema que eu acho que também vale a pena para essa discussão é que muitas pessoas associam a uma atitude controladora ideias de segurança. Ou excesso de amor, ele me Isso. ama muito, ela me ama muito, por isso ela faz isso. Atribui um valor positivo a uma Positivo. atitude, muitas vezes, que não é tão boa assim. E até vira uma admiração, né? Cai um pouco nesse lugar aí de uma... Não sei se dá pra dizer isso, mas para algumas pessoas parece isso. Até quando, né? Porque inicialmente a pessoa tá curtindo aquele momento de paixão, tudo é lindo, porque ninguém mostra o pior lado no início, né? Todo mundo mostra o melhor lado no início. E aí, que lindo, ele se preocupa comigo, ela se preocupa comigo, é maravilhoso, me ama demais. E depois? O que se constrói a partir disso, não é? Sim. Deixa a gente dar boa noite a algumas pessoas. Alexandre Brito, Areia Percursa, Sávia Luiz, Adriana chegou, deu boa noite. Silvana Badaró. A Laís Salles tá falando aqui, psicóloga Lorena, sua amiga, não é, Laís Salles? Beijo, querida. Aline Rezende, estou aqui, beijo Lorena. E minha irmã já Fez um comentário aí. Acredito que um dos grandes problemas dos relacionamentos está no indivíduo, devido à autoestima e à idealização que se faz do parceiro. É preciso entender que não devemos esperar do outro aquilo que desejamos que ele seja. Temos que respeitar e entender que cada indivíduo tem a sua particularidade. Sua irmã é psicóloga? Não, ela é irmã do psicólogo. Arrasou. Ela tem convivido muito com a psicologia. Gostei. Muito bom. Minha irmã é administradora. A Marcele Souza está com a gente, a Angela Machado. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos que estão acompanhando. A gente sempre lembra Boa noite, gente. que compartilhem a live para que outras pessoas possam assistir, participar, tirar dúvidas. Mandem perguntas, comentários. Se inscrevam também no nosso canal no YouTube, Motiva Consultoria para Psicólogos, que é onde esse vídeo vai estar ao final dessa live. Vou aproveitar e dizer pra minha família que depois eu pago um churrasco pra galera, porque ela tá em peso aqui hoje. Minha prima, minha irmã, minha outra prima acabou de chegar aqui, Marcele. Hoje a gente tá com a galera aí dando uma moral pra gente.
Lorena, como é que você vê a relação da pessoa que se... Porque a dependência emocional, geralmente, ela se apresenta mais em um dos parceiros, mas a relação envolve a dependência, não é isso? Sim, sim. Como é que funciona, na sua percepção, tanto o tratamento como o acolhimento a uma pessoa que está num quadro de dependência emocional? Então, você falou de duas coisas. Da pessoa que é dependente e da outra pessoa, né? Do parceiro ou da parceira, no caso. Pra gente falar de dependência, é importante que a gente fale também de codependência. Se existe uma dependência, obviamente existe uma codependência. Pra quem não sabe, codependência é uma pessoa que também está envolvido naquela dinâmica ali e está participando de alguma maneira. E retroalimenta a dependência. Isso. Retroalimentando. E qual foi a pergunta mesmo? Então, sobre a pessoa que é dependente emocional, sobre o relacionamento, né? Como é que funciona, é o que você está respondendo, da dependência do codependente ou da codependente. E como funciona o seu acolhimento para alguém que está num quadro desse, porque muitas pessoas não percebem ou não admitem que estão num quadro de dependência emocional. É importante que essa pessoa inicie um trabalho psicológico, isso daí é essencial para que ela possa buscar meios de se desenvolver, de se conhecer, de se autoconhecer, buscar ali nos seus próprios recursos, fortalecer a autoestima, a autoconfiança. É muito importante isso acontecer. Porque, em geral, a pessoa acaba perdendo um pouco da autorreferência, Sim, né? autorreferência, com Fica certeza. muito vinculada a esse outro que nem sempre é realista, muito mais de uma imaginação, de uma fantasia da pessoa que está no quadro de dependência também, não é isso? Expectativas, né? A pessoa cria expectativa em torno daquilo ali, em torno daquela relação, e ela vive aquilo ali, ela foca naquilo ali, não pensa mais em nada. Ela se anula para viver em função do outro, né? Também. Agora, e nessa relação do codependente ou do controlador? Porque a Neinha fez uma pergunta aqui, né? E a pessoa que é manipuladora? Como é que fica nessa história da dependência emocional? Porque é um encaixe entre alguém que manipula e alguém que é manipulado ou se permite ser manipulado. Se permite... Polêmica. Bem polêmica. Tô pensando aqui. Uma pessoa que é manipuladora, vamos lá. Ela vai tentar, de alguma maneira, ter o que ela quer. E aí, se eu tô bem comigo mesma, tô equilibrada, se eu tô com a autoconfiança boa, tenho minha autoestima boa, fortalecida, se eu me auto-percebo como eu sou, talvez aquilo não signifique muito pra mim. Eu não vou não vou entrar naquilo. Vai ter mais recursos para se defender. Isso, vou ter mais recursos pra me defender. Ou pra não entrar, pra não participar daquilo, de alguma maneira. Ou seja, então as pessoas que têm uma autoestima menos elevada, uma pessoa que tem determinados pontos mais frágeis, tende a ser mais dependente emocional do que uma pessoa mais vulnerável, pelo menos. Fica mais vulnerável a isso. Mais vulnerável. Eu acho que a autoimagem, né, se ela estiver um pouco distorcida, a maneira como a gente se enxerga, no caso, a autoestima, né, se ela estiver um pouco distorcida, danou-se. A gente cai mesmo. Só dar boa noite aqui ao Alexandre Brito, que está adorando e disse que vai compartilhar agora a live. Obrigada. A Natália Carolina está dizendo que está se identificando com o assunto, que é irmã do Rafael. Cindy Nascimento dando boa noite, dizendo que você está arrasando. Lorena, que a live está ótima. Boa noite, beijo. Cindy, minha querida. Guilherme Manhães também está participando, assistindo. Daiane Abílio, parabéns para você, Lorena. Ailton Soares dando boa noite. Ângela Maia, boa noite. Deus abençoe a todos. Obrigado, Ângela. Evelyn Alves. Antes do amor recíproco, tem que vir o próprio, sempre. O amor próprio, não é isso, Evelyn? Gostei. Lola Costa, adorando o tema. 15 anos em relacionamento com uma pessoa manipuladora. Opa, pera. Lola Costa está há 15 anos em um relacionamento com uma pessoa manipuladora? Caramba. Eu não sei se eu dou parabéns, meus pêsames. O que é pra dizer numa hora dessa? De qualquer forma... existem muitos relacionamentos assim. Alguns até funcionais. Eu não sei se é o termo correto. Alguns duram.
Alguns duram. Eu acho que, não sei se a palavra correta seria funcional, mas as pessoas acabam aprendendo a conviver daquela forma. E aí, Foi exatamente elas como eu estão disse, imbuídas é ali dentro daquela uma relação aliança, é uma aliança. e não enxergam se tem, às vezes, não, no caso dela, ela enxerga. Mas às vezes não enxerga, e aí acabou, vai vivendo anos e anos, e o tempo passa, e E consegue aquilo, ver. né? Ou enxerga, nossa, como tá difícil pra mim, como tá sofrido, como esse Sim. relacionamento não tá bom. Mas não consegue sair. Mas não sai. E o que impede uma pessoa de sair de um relacionamento abusivo ou de dependência emocional? Qual é o fator que mais tranca a vida dessa pessoa? Que mais tranca, que mais segura. É exatamente isso. O fato das pessoas se casarem e ali ela encontra uma identificação. Porque sem aquilo, no caso, eu costumo dizer, aquela analogia daquele desenho do Dumbo, que ele só acreditava que podia voar com a peninha. Sem a peninha, ele não acreditava que ele podia voar. São certas colheiras imaginárias, né? Imaginárias, exatamente. Ah, sem aquela pessoa eu não vivo, minha vida não faz sentido. O sentido existencial acaba ali quando rompe, a pessoa tem medo de ser aniquilada, tem medo de perder, e aí entra aquele desespero de pensar, nossa, o que eu faço da minha vida sem essa pessoa? E aí também dialoga com Fazendo a gente pensar aqui, ó. Deixa eu só terminar a frase aqui. Antes de passar para o comentário da Natália, como que algumas pessoas acabam também perdendo um propósito da sua vida, Sim. né? E se colocando ou depositando muita expectativa em um propósito na vida do outro, quase vivendo apenas a vida do outro, né? Lê aí, por Vai favor. daí porque meu computador deu problema. Travou ali? A Carol, que é a irmã do Rafael, fez aqui um comentário e uma pergunta. Vocês acreditam que o estado emocional que a pessoa se encontra, como autoestima baixa, insegurança, falta de confiança em si, facilitam esta dependência do outro por não acreditar que merece algo melhor ou por não se sentir capaz de tomar atitudes e fazer escolhas para a sua própria vida? Com certeza. Total. É porque eu sempre acho curioso, né? Se você não sabe quem você é, se você não tem uma dimensão Daquilo que você é, do que você busca, enfim, do que você quer, você se perde pelo caminho. E muitas coisas podem ser sedutoras, atraentes, por um fragmento, por um detalhe, por um momento que naquele momento foi forte, foi impactante, mas que não diz muito sobre quem você é ou quem você quer ser, né? Sim. E eu penso também, assim, lógico que a gente não restringe, né? Mas eu penso muito na questão dessa dependência vir, às vezes, de coisas muito lá atrás. Por exemplo, pessoas que tiveram pais superprotetores ou pais negligentes afetivamente, elas vão tendo uma dificuldade de se expressar, de se encontrar num espaço, de se perceber, se conhecer. E aí, ao longo da vida, não vão conseguindo significar isso, não vão conseguindo elaborar bem, e as experiências acabam vindo e as pessoas não conseguem, vão se embaralhando pelo meio do caminho, e aí, num dado momento da vida, passa por situações assim de dependência. Assim. E um detalhe que eu acho legal também a gente comentar é que muitas pessoas pensam que alguém que ou teve sucesso na carreira ou é uma pessoa muito bonita deveria ter uma autoestima 100%, né? Inalterada, inabalável, o que na prática não funciona assim, né? Não é pela imagem ou por um sucesso ou êxito que ela possa ter que isso é suficiente para algumas pessoas se sentirem bem. Que Sim, isso com fica muito certeza. ali no campo da superficialidade, né, cara? Na eu verdade, acho que... é como a outra pessoa te vê, né? Sim, mas eu acho Não que a autoestima necessariamente. está ligada a alguma coisa muito subjetiva. Sim. É aquilo que você quer e espera pra você, mas não o que o outro espera. E aí fica nessa situação que a sociedade tem de te colocar lá em cima, porque você tem muito dinheiro, porque você é belíssima, mas não é E isso. você, será que você se enxerga com tanto sucesso, tantas qualidades? Será que todas essas modelos lindas aí, elas se acham tão bonitas como a gente percebe? Muitas não. Muitas não. E entra no que é sucesso para cada um. Pra cada um, com certeza. Eu lembro de um atendimento que eu fiz há alguns anos atrás, em que a pessoa dizia que, olha, eu já conquistei muita coisa, mas a única coisa que eu não tenho é o amor. E essa era a grande questão, né? Que em termos profissionais ou financeiros, digamos assim, ou acadêmicos, intelectuais, a pessoa tinha conquistado muita coisa e isso já tinha satisfeito ela. Mas a questão de não ter um relacionamento amoroso saudável, Era o isso que pegava. era o ponto
que pra ela não importava muito o resto, entende? Uhum. Eu vou ousar dizer que a autoestima, ou tudo isso que a gente está falando, está muito ligado aos valores de cada um. Aquilo que cada pessoa enxerga como o que é valor para elas. E não o que está ligado mais ao... Não é preço, mas uma coisa... É porque não importa muito o que os outros dizem no final das contas, né? É gostoso ouvir elogio? É gostoso ser reconhecido? Mas se você mesmo não percebe suas qualidades e suas conquistas, fica um discurso, um elogio vazio, sem peso, né? Você percebe que, assim, você pode estar... As pessoas podem chegar pra você e falar, nossa, como você é bonito. Uma pessoa que não tem uma boa autoestima, ou não tem uma autoimagem bacana, que tem essa autoimagem distorcida, 1000 pessoas vão dizer que ela é bonita. Se uma disser que mais ou menos, ou que não acha tanto, pronto. Ela vai se agarrar àquela uma, vai ignorar aquelas outras milhares, e é aquilo que vai importar pra ela, porque aquilo compactua de alguma maneira, ou casa de alguma maneira com o que ela acredita. E uma coisa também que eu acho que é curioso, é que cada um de nós percebe em si um ponto forte, né? Sim. Seja o carisma, a inteligência, a beleza, ou os recursos financeiros, as conquistas profissionais, cada um destaca alguma coisa. A tendência é que você vai destacar e vai ser percebido por aquilo que você mais mostra, né? Sim. E aí, como é que fica isso, às vezes, numa relação em que eu ouço, pelo menos, muito isso no consultório. Não, mas as pessoas, geralmente de mulheres, os caras só querem sexo, não querem um relacionamento. E claro, há questões aí para serem discutidas sobre isso, sobre a questão até do olhar do homem para a mulher, a questão do feminismo. Mas também tem uma questão do que a gente destaca, né? O cara também que só destaca o relógio dele, o carro dele. Cada um está destacando algo. Como é que fica isso na hora de um relacionamento? Como é que vai dar o encaixe ou a convivência na hora que tiver que morar junto, por exemplo? Então, no relacionamento, a gente entende que, no casamento, por exemplo, a gente entende que as pessoas estão ali no dia a dia e não necessariamente o que aquela pessoa está mostrando é o que a outra está percebendo. E aí entra no conflito, porque a gente pode perceber várias outras coisas que não são inerentes àquilo que a pessoa está exibindo. No relacionamento, as pessoas são, por mais superficial que seja, ou por mais que as pessoas tentem torná-lo superficial, a relação vai acabar mostrando, você vai acabar se mostrando de alguma maneira. Não exatamente aquilo que você quer mostrar, mas aquilo que você é, você Numa mostra. convivência diária, você não consegue esconder por muito tempo, né? Não esconde, aparece. A Daiane Menezes está assistindo, Rosemary Aguiar Ferreira, Marta Carlos, boa noite. Ela está sempre agora com a gente, a Marta, obrigado. Marta. Boa noite. Minha sogra, Amanda Viana, oi. Rosângela Belarmino, estou adorando. Ai, minha tia. Beijo, tia. Podem mandar perguntas, tá, gente? Tirar dúvidas e colocar aí seus comentários também, que a gente lê aqui e tenta responder, tá bom? Rodrigo Gutierrez, boa noite. Obrigado, Evelyn. Ela tá dizendo que eu tô falando bem. Obrigado. Eu falo muito, na verdade, esse que é o problema. Vou falar menos. Dá uma aguinha? Te dou uma aguinha? Não, eu tô aqui com o meu copinho aqui, Então ó. bebe Ó. mais, bebe. Bruno é muito bom falando, parabéns. Mas é mesmo, também gosto de Bruno falando. Eu fico sem jeito, gente. Obrigado. Tá? Olha só, Mel Oliveira, vocês acreditam que com os anos de convivência o costume pode acabar influenciando nas decisões de um casal? Então, vamos lá. A gente tem que entender o que é costume para essa pessoa, né? O que é o Sim, costume? o que significa pra ela? Pra ela o costume. Mas eu acredito aqui, enquanto ela não responde, eu vou interpretar aqui a meu jeito, me desculpe se estiver equivocado, né? A questão dos hábitos do casal, a rotina, talvez, Sim. influenciar nas decisões do casal. Talvez, eu estou imaginando aqui, me corrija depois, Mel, que talvez a rotina vá fazendo as pessoas se acomodando e decidindo sem considerar muito suas vontades pessoais, sem discutir aquilo que querem, se é compatível a proposta conjunta. Vai se tornando mais flexível, né? Pode ser. Ou não. Ou se anula em prol do outro. A pergunta que eu vou fazer então, tá, Mel?
O que acontece com a rotina? É possível que alguém vá se perdendo na rotina e acabe não querendo mais, ou não querendo é muito forte, eu digo, tendo dificuldade de se posicionar? Acontece. Tem pessoas que normalmente já tem dificuldade de se posicionar. E aí, quando tá na relação, isso fica bem mais acentuado. Foi o que eu falei. Acontece aí, pega nesse calinho aí da dependência emocional, porque a pessoa tem uma dificuldade enorme de se posicionar ao longo da vida. Foi uma pessoa extremamente reprimida quando criança ou ao longo das experiências que viveu. E aí já tem essa dificuldade, e aí se relaciona, aí tem mais dificuldade ainda de equilibrar o que quer com o que o outro quer e tornar um comum para os dois. E aí... E em geral fica um grande medo de perder, né? Medo de ser aniquilado. Vai se agarrar àquela relação ali, nossa, sem aquela relação eu não vivo. Então eu preciso fazer tudo para estar seguro. A Aline Ribeiro está assistindo. Vou fazer um pedido aqui, pessoal. Quem estiver aí nos assistindo, peço que, por favor, compartilhem em suas redes para que mais pessoas possam nos assistir e participar do debate com a gente. Depois o vídeo vai estar disponível no nosso canal no YouTube, mas peço que compartilhem nesse momento para que a gente possa debater ao vivo. E curtam tanto a Motiva, a nossa página no Facebook, Motiva Consultoria para Psicólogos, como a página da Lorena, que é psicóloga. Lorena Dalbello, psicoterapeuta. Sim, eu inverti a ordem. Lorena Dalbello, psicoterapeuta. Curtam lá e depois a gente vai deixar o link na descrição do vídeo. É só depois com calma ir lá olhar. E depois também eu vou passar meus contatos para quem quiser me seguir nas redes, se quiser tentar um contato comigo, enfim. Tirar algumas dúvidas, né, mais específicas, de repente é um ótimo momento para falar sobre isso. Nainha fez uma pergunta aqui. Por que é mais comum o relacionamento abusivo ser principalmente por parte do homem? O homem ter atitudes mais abusivas? Eu acho que não tá tanto pro homem, mas não. Eu acho que tá um pouco equilibrado. Mas assim, pro homem, a gente consegue perceber mais. Por quê? Porque além de estar muito em pauta, né, a gente tá falando bastante sobre isso, tem acontecido muito as agressões físicas, né? Que é o ápice ali da relação. O último nível de qualquer agressividade. E aí fica mais aparente. Porque, nossa, uma relação onde tem agressão física, fica mais escancarado isso. Agora, com relação à mulher, eu acho que existem também muitas mulheres nessa situação. De vale abusar, né? Que o relacionamento abusivo não necessariamente tem que ter agressão física. Sim. Algumas pessoas elas confundem. Sim. Então, não, a agressão física não é a única coisa que caracteriza... Tem várias, né? Olha só, chantagem, vitimização... Ciúme excessivo, possessividade excessiva... É bom até, eu gosto de falar que ciúme tem o ciúme delirante. Ou seja, o ciúme patológico, ele chega ao ponto do delírio. Isso aí é uma patologia mesmo, você ver o que não tem, afirmar que ouviu o que não foi dito, é um quadro grave que precisa, sim, de ajuda e de tratamento. Sim, não é bonitinho, legalzinho, não faz bem pra relação, não. Não é excesso de amor, não, gente. É falta de amor próprio. Falei. Agora, é muito comum, você tem percebido de forma comum a dependência emocional dentro dos relacionamentos abusivos? Nitidamente. Dá pra ter relacionamento abusivo sem dependência emocional? Mas assim, é muito isso? Claro, com certeza. E tem aumentado a sua percepção sobre casos de relacionamentos abusivos? Tem. Hoje em dia tá super em alta esse assunto. As pessoas estão falando com mais facilidade, nas redes também. Há uma exposição maior. Sim, há uma exposição maior. Até quando chega, até nós como psicólogos, eles falam, as pessoas têm consciência, a maioria, nem todas, mas muitas pessoas têm consciência de que é um relacionamento abusivo, chega já com a queixa, já pronta, é um relacionamento abusivo, pra mim assim, 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 assado, e já começa... E eu acho que vale destacar uma diferença histórica, né? Antigamente, alguns anos atrás, o normal era um relacionamento abusivo. Cultural, claro. A mulher cala a boca, o homem manda, e isso é um relacionamento abusivo. Mas não era nomeado dessa forma. Sim, porque aquela era a convenção, era o acordo de convivência da época. Só que hoje a gente percebe, entende que
não necessariamente essa forma de viver é saudável e é equilibrada, né? E quando as pessoas já se dispunham a casar, elas já sabiam que isso iria acontecer, que seria algo normal, né, pra eles. Então, eles já casavam sabendo que isso iria acontecer. E dali não tinha, aparentemente, não tinha problema algum, porque foi um acordo pré-estabelecido. O que mudou é que a nossa época hoje é completamente diferente. As pessoas hoje preservam mais, e ainda bem, o autorrespeito, o amor próprio, pelo menos buscam por isso e não toleram, pelo menos acho que buscam não viver relacionamentos abusivos, não toleram mais serem comandadas e ponto. Mas você sabe que eu escuto muitas histórias de pessoas idosas, né? Que falam como foi o casamento e falam aquilo como, nossa, meu casamento era bom, mas eu sofri muito. As pessoas falam assim, sabe? Já verbalizam, eu sofri demais. E aí você pergunta, por que sofreu, né? Não foi um bom casamento? Como? Eu não podia trabalhar, eu não podia, sei lá, não podia vestir uma roupa, eu tinha que ficar em casa. Mas isso acontece com o pessoal de mais idade. Sim, mas... Porque aquela questão do casamento ter que ser pra sempre. Sim. Praticamente aguentar o que viesse, mas tinha que estar ali, morrer com aquela pessoa. O que fosse, tinha que ficar ali. A própria questão sexual, né? Muitas mulheres nunca tiveram orgasmo nos seus casamentos, né? E isso... até hoje isso é bem presente. Então é retrato de uma época em que isso era tratado como natural. O que felizmente mudou e não é natural, e é muito bom que cada um se sinta feliz nas suas relações. Com certeza. A Jaqueline Guerra está perguntando como posso e o que devo falar à pessoa que percebo com essas características. Ela quer saber o que ela diz para alguém que está num relacionamento abusivo. Qual a dica que ela pode dar? Então, é complicado. Tudo vai do grau de intimidade, né? É um pouco delicado. Porque normalmente a pessoa que está inserida nesse relacionamento, ela não percebe. Ela acha aquilo normal. Sim. Ela trata aquilo com naturalidade. Até porque, como a gente já falou, existe a dependência e a codependência. Então, para ela, aquele funcionamento ali é o familiar, é o normal. E tem que ter um certo cuidado de falar algumas coisas, se surgir alguma situação, aproveitar, mas e aí essa situação aqui? E ir tentando, de alguma maneira, também depende do grau de intimidade, foi como eu falei, não tem como você chegar e jogar Até porque a gente sabe que tem um mecanismo de defesa que é a negação. Com certeza, a negação. Ou seja, não é bem assim, isso é o jeito dele ou o jeito dela. Ele é muito ciumento, ele me ama demais. Então, não é tão simples chegar, você tá num relacionamento ruim, sai dessa. Sai disso não é agora. assim que funciona. Não, né? de forma nenhuma. A Roberta Bellarmino, ela tá respondendo quando eu pedi para que compartilhem. Ela botou, eu já convidei meu Face todo. Obrigado, Roberta. E tem muita gente assistindo. Beijo, Beta. Muito legal vocês acompanhando a gente. Obrigado pela participação aí de todo mundo, viu? Gente. A Jaqueline Barbosa. O que poderia ter gerado o ser dependente? Essa dependência pode ser transferida, exemplo, dos pais para os irmãos, depois para amigos, depois para o marido, filhos, enfim. Como fazer para essa dependência não atrapalhar a vida cotidiana? Se uma simples ida à esquina se torna um sacrifício somente pelo fato de ter que ir sozinho? Desculpem tantas perguntas, desde já agradeço. Muito bom. Que nada, Jaqueline. A gente gosta que vocês mandem perguntas mesmo. E aí? Tá, vamos lá. Como posso e o que devo falar... Não, é aqui embaixo. O que poderia ter gerado ser dependente? A primeira pergunta dela. O que gera essa condição? Tá. Eu já falei um pouco assim, mas vou tentar aprofundar mais. Muitas pessoas na infância, elas têm essa dificuldade de se expressar por conta de pais que foram muito negligentes afetivamente ou pais super protetores. E aí, ao longo da vida, elas vão passando essa dificuldade aí de se expressar. Pessoas que não têm espaço para autopercepção. Aquele famoso, deixa ele fazer, se ele errar, ele faz de novo. Tem crianças que não conseguem ter isso. Elas têm dificuldade de lidar com isso porque não foram expostas a isso, né? De tentar e tentar mais uma vez. E aí elas não conseguem, têm dificuldade de manter ou de firmar essa autoestima, autoconfiança, autopercepção. E aí vão crescendo, as experiências na vida vão atropelando e, enfim,
é difícil. Elas não conseguem lidar bem com E isso. só um comentário que eu acho que vale a pena para o pessoal pensar em casa, né? Tanto a superproteção quanto a negligência, no final das contas, são amores indiferentes. Cai no mesmo No lugar. mesmo lugar. Porque você não reconhece o outro como ele é, com Como as suas ele é. capacidades, Não com dá as suas espaço possibilidades. pro outro, né? Então, é preciso ter cuidado com esse tipo de atitude. Seja de super proteger, achando que é uma super pessoa, super mãe, super namorada, super namorado, super marido, tá cuidando e que, na verdade, tá anulando o Buscar a outro. perfeição, né? Ninguém É. consegue ser perfeito o tempo todo. Ninguém é perfeito e ninguém nunca vai ser. E ela continua aqui fazendo outras perguntas sobre a questão de poder ser passado, essa questão da dependência, de esposa para marido, de pais para filhos, de irmãos, se isso pode ser passado de um para o outro. Então, vamos lá. Eu penso que não necessariamente passado, não é passado tipo Um vírus. né? Que você pega e passa. Mas passado no sentido da dinâmica mesmo, da dinâmica familiar. Como eu já falei antes, ao longo dessa vida aí que a pessoa foi... Como que eu falei? Que os pais... Aí pegou de surpresa, entendi. não estava Nossa, combinado essa parte. Como os pais foram negligentes afetivamente e essa pessoa teve uma certa dificuldade, ela vai buscando ao longo da vida de certa forma uma bengala, né? Ela nunca vai se sentindo poderosa Autônoma. o suficiente. Autônoma seria para... Obrigada, tá? Palavra perfeita. Não vai desenvolvendo autonomia, ela sempre acha que ela precisa de alguma coisa. E isso se dá muito ao fato de alguns pais ou mães, né, as pessoas que educam a criança, elas, na verdade, carregam também em si alguma dificuldade, né? Quando a gente está inserido numa família, a gente não cresce e não desenvolve algumas coisas à toa. A gente pegou aquilo do nosso núcleo familiar, né? A gente se desenvolveu a partir daquilo. É porque a gente, até você está falando, eu estou pensando aqui, a gente direcionou o título para relações amorosas, mas essa dependência emocional, ela acaba sendo criada com pai, com mãe, Com com tudo. irmão, dependendo Com pessoas. drogas, Sim. com álcool, no caso uma droga também. Sim, e aí isso... Com amigos, você vê que tem gente... eu não consigo tomar uma decisão, preciso ligar para aquele amigo. Aí liga. O que eu Sim. faço? Aí um parente, o que eu faço? E a pessoa não consegue tomar uma decisão, não consegue se apropriar da própria vida, das próprias escolhas. Só vou fazer se o outro fizer. Sim. Ou então pede pro outro, né? Dá essa responsabilidade pro outro. O que eu Carimbo, faço? autorização. Sim. Né? Aham. E, de alguma forma, acho que também é importante para quem não é psicólogo entender que, assim como a gente aprende sotaque, né? Sim. A gente aprende comportamento. Certo? Sim. Então a Comportamento convivência faz a gente aprender valores, formas de falar, Sim. formas de se comportar, que vai moldando a nossa dinâmica e vai se naturalizando, se torna um valor daquela família ou daquele grupo de pessoas. Você é um representante daquilo, né? Mais um representante. Temos junto mais com seus membros. perguntas. Evelyn Alves, vocês acreditam que caso haja uma separação Onde há filhos. onde há filhos, podemos mexer psicologicamente com a cabeça dessa criança? A separação pode mexer com a cabeça dos filhos? Depende de como acontece a separação, né? A resposta é sim, pode mexer. A questão é como. Como? E de fato, assim, as pessoas têm muito medo da ideia de separação, né? Sim. E até acaba justificando uma dependência emocional. Sim, Não por causa dos permanece ali. filhos. Eu não posso me separar agora. Meus filhos são pequenos. Não, meus filhos são pequenos, Sim. e aí... E a gente, no fundo, sabe que não é bem isso. Isso é uma justificativa Sim, para que se mantenha naquela dependência. mantenha naquilo. E que muitas vezes traz mais transtorno. Transtorno do que você sair, separar, com certeza. A gente não tá fazendo apologia à separação aqui não, gente, pelo amor de Deus. Gente, não. A gente só tá falando que muitas das vezes o fato de permanecer juntos, quando a situação já não tá legal, acaba até piorando essa relação com os filhos ou causando problemas psicológicos com os filhos. Muitas pessoas acham que... Não, porque eu discuto com meu parceiro ou minha parceira no quarto. Meus filhos não ouvem. Não ouvem, não Olha só, percebem. vocês tomam café juntos, vocês almoçam, vocês jantam, vocês vão pro colégio, vão trabalhar. Há uma vida em que as coisas são transmitidas. E às vezes não é por Sim. palavra. É num olhar, é numa cara emburrada. Criança percebe muito mais até No do que adulto. comportamento, com certeza. Sim, a criança entende muito bem a linguagem não verbal. Marta Callas.
Lorena, o que você poderia dizer a respeito de pessoas que não sentem ciúme de seu cônjuge e são questionadas sobre o não amor? Exemplo, você não sente ciúmes, então não me ama. Pode explanar um pouco mais sobre essa postura na relação? Então, depende do que a pessoa considera como ciúme. É bem particular, né? E também depende do que cada um considera como amor. Sim, como amor também. Conceito de amor para cada um, né? É porque assim, você pode não sentir ciúme porque tem confiança. E não falta de amor. Então fica numa situação muito... Eu acho muito curioso as pessoas usarem o ciúme como régua pro amor. Pro amor. Não é bem assim, né? Não era pra ser, na verdade. O ciúme tem um campo que existe, não é isso? E o amor tem outro campo. Geralmente até se cruzam. Mas não são dois lados de uma mesma moeda, na verdade. Não tá junto. O ciúme tem muito mais a ver com o medo de perder, com a insegurança, com até vários sentimentos juntos. Raiva, inveja, mágoa. E isso vai compondo aí alguns tipos de ciúmes. Sim. A Aline Ribeiro fez um elogio. Vocês estão de parabéns. Super interessante. Obrigado, Aline. Obrigada. A Lola Costa. E o ser manipulador? Isso é uma patologia? O que torna uma pessoa tão manipuladora ao ponto de ser cruel? Deixa isso pra você. Pra mim, valeu. Eu tô pensando Obrigado. aqui, eu tô Então, pensando. olha só. Existem vários tipos de manipulações, né? E existem vários graus de pessoas aí. Algumas são de fato patológicas, né? A gente tem os psicopatas. Que eles manipulam, eles dão golpes. A característica principal é essa, né? Exatamente. Então tem a psicopatia, que é um quadro específico em que tem vários comportamentos e um deles é a manipulação. Mas a gente sabe que nas pessoas que não são psicopatas, a sua vizinha, a sua avó, seu marido, seu namorado, eles também têm um grauzinho qualquer de manipulação. Um filho, quando quer um doce, joga no chão. Isso é uma tentativa de manipulação. A questão é como isso vai se estabelecendo na dinâmica. Se isso vai ferir o direito do outro ou não, né? Entra naquela questão do espaço. Eu posso ir até onde começo de um e termino de outro. Sim. Esse respeito, né, ao espaço do próximo e ao seu próprio espaço. E de alguma forma, respondendo mais especificamente a pergunta da Lola, o que faz com que a gente vá se tornando muito cruel, passando dos limites do outro, é exatamente a falta de limites. E isso a gente vê muito hoje em dia em graus variados, né? Quando a gente acha que pode furar uma fila, quando a gente acha que pode ser esperto e não pagar um estacionamento, enfim. Isso já é um grau qualquer de uma ruptura com o acordo social, certo? Já entra um pouco na questão cultural, né? Exatamente. Mas então, só para vocês entenderem que tem vários níveis. Sim. Então é preciso ver como cada um funciona e como isso afeta aos participantes da relação. Ótimo. Ana Caroline está com a gente. Adriana Pereira. Lorena, como trabalhar no processo terapêutico com um paciente que está vivendo essa dependência emocional, está sofrendo e não consegue ver que está tão dependente emocionalmente? Eu te cortei, tinha mais gente aí que você ia dar boa noite? Não, pode seguir, tá. Depois eu volto. Então tá bom. Dri, querida, primeiro, um beijo pra você, né? E vamos lá, deixa eu ver. Lorena, como trabalhar no processo? Tá. Dri, então, eu sugeriria que você tentasse resgatar essa pessoa de si mesma, né? Porque ela precisa se enxergar, né? Ela precisa se ver ali, se enxergar puramente, não naquela relação somente, né? Porque ela vai trazer o olhar dela dentro daquela relação. E aí você precisa tentar ir voltando mais pra ela, sabe? Ver como é que essa questão da autoconfiança, autoestima, tenta investigar a questão da família, as relações anteriores e como que ela lida com separações, enfim, né? Eu fiz uma pergunta a uma paciente minha que passa por essa situação, uma pergunta simples, mas que causou impacto. Causou impacto e até hoje essa pergunta ela vem sendo trabalhada. Quem é fulano? Só. Sim. Uma pergunta simples, né?
Mas é uma simples que pra ela não era tão simples assim. As pessoas não Porque sabem ela se responder. perdeu, ela não sabia mais quem As era. pessoas se misturam muito, né? É uma relação simbiótica, na verdade. Você não sabe o que é seu, você não sabe o que é do outro, você já não sabe mais o que você gosta. Você não sabe mais Você quem é sabe você. quem é você. E o mais comum quando você pergunta, isso serve pra você que tá assistindo. Vai lá pro espelho e pergunta quem é você. Quem é você? E tenta responder sem dizer o que você faz. Aí a gente começa a conversar. Ah, eu sou psicólogo. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei o que você faz. Quem é Não você? perguntei sua profissão, né? É. Aí a gente começa a conversar um pouco no outro nível. No outro nível. Pensa aí, tá? Thaís Duarte. Tema perfeito. Acabei de sair de um relacionamento de 11 anos. Sempre fui independente. Passei pela separação dos meus pais aos 10 anos e como meus pais trabalhavam, adquiri responsabilidade cedo. Porém, ao entrar nesse relacionamento, obtive alguém que me tinha como prioridade. Acabei por viver a vida do meu ex-parceiro e estou reaprendendo o que de fato me interessa. Aprendendo a andar com minhas próprias pernas. Legal. Legal, parabéns. Ótimo depoimento, ótimo, né? parabéns. Obrigadão. Mel Oliveira, e como vocês explicam uma mulher ser traída e continuar com a pessoa? Ué, gente, vamos lá. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, traição não é o fim do mundo. Óbvio, ninguém gostaria que acontecesse, mas já que aconteceu, as pessoas devem sentar e conversar, né? Porque um relacionamento, ele é feito de duas partes. 50% de um e 50% de outro. Uhum. Ainda que o feito tenha sido do outro, né? O ato de trair, tem que investigar como é que andou a relação, ver o que estava acontecendo. E às vezes, por negligência de um ou por mau relacionamento mesmo entre os dois, falta de diálogo, falta de confiança. E as coisas vão se perdendo, vão se embaralhando e aí acaba acontecendo. Você foi ousada, porque eu responderia pra Mel com... Me desculpa, que eu não tenho essa resposta pra te dar. Porque como explica uma mulher traída e continuar com uma pessoa? Só ela mesma pode responder, porque cada caso é um caso. Pois é. Não tem como... Mas- Não tem como justificar. Olha só, assim, gente. Dar uma explicação. A maioria das pessoas que estão em relacionamentos, pelo menos na minha experiência clínica, já passaram por algum episódio de traição e a maioria continuou na relação. A gente tem um discurso social de comigo não, comigo chifre não existe, mas na intimidade a história é diferente. É lógico, Claro. eu acho que cada um vai poder dizer de si o que E de alguma é possível. forma, a gente pensa muito na traição sexual, mas existem vários Várias tipos outras de já traição. falamos isso Com aqui, hein? certeza. Mas não hoje. Então vale a pena falar para quem está Vale assistindo lembrar. hoje. Frisar. Vale lembrar. Existem vários tipos de traição. E às vezes a sexual não estou defendendo, só estou dizendo que assim, tem vários tipos, algumas são muito mais danosas, criam dano Sim, Sim. no seu nome, por exemplo, quando usam o seu nome para fazer alguma besteira, bota seu nome sujo num SPC, SPC. gasta sua economia. esconder a economia, um casal que esconde a economia um do outro. Bom, isso tudo é caracterizado uma É traição. só para vocês terem um panorama de que traição não é só pular cerca, né? Tem outros tipos de traição e cada caso é um caso, como o Rafael falou. O que é traição pra cada um, né? Exatamente. Entra muito nisso. A Roberta Bellarmino, ela quer saber qual o tratamento para ciúme, pelo menos para amenizar. Então, tratamento. Quando a gente fala de tratamento, a gente pensa logo em quê? Em doença. Em patologia. Em patologia. Existe sim, né? O ciúme patológico, a gente sabe disso. E aí, pra tratar o ciúme ou amenizar o ciúme, ok. Eu sugeriria que as pessoas que passam por isso, que elas procurassem uma ajuda, um psicólogo para conversar, para entender o porquê daquele ciúme, o porquê, como que funciona aquela relação, como que essa pessoa funciona, cai exatamente no que a gente já falou. É resgatar essa pessoa de si mesma, né? Resgatar a sua autoestima, a autoconfiança e reconstruindo isso e fortalecendo isso. É importante que a pessoa consiga ver as coisas que ela gosta de fazer, as coisas, os hobbies, quais são os hobbies que ela tem, se ela tá bem no trabalho, na função que ela exerce, se ela quer fazer outra coisa, se ela tá feliz ali, se não tá. É importante que a pessoa esteja em sintonia com aquilo que ela é, que a vida externa esteja combinando, esteja afinada com a vida interna, né?
E aí, tá, pode falar. Não, eu acho que, tentando responder a sua pergunta, eu concordo 100% com a Lorena. Eu acho que é fundamental uma ajuda profissional. Sim. Mas um ponto de partida para uma reflexão é: qual é o seu projeto de vida para daqui a 10 anos? Ele é compatível com a vida que você tem hoje, com o relacionamento que você tem hoje? Tem algum projeto que escape ao relacionamento? Um projeto que seja individual? Individual. Porque se você só consegue pensar a sua vida vinculada ao outro, tem alguma coisa que talvez Sim. não esteja legal. E aí a gente precisa buscar essas causas e interferências para poder qualificar a vida de uma forma satisfatória. Sim. Pedro Ivo. Não, Paula Paula. Ivo. Desculpa, Paula. Como ajudar pessoas dentro da sua família ou fora que vivem em relacionamentos, digamos, abusivos? Paula no é ambiente minha familiar. amiga. Tem uma galera que é amiga sua aqui Oi, hoje. sua amiga, Beijo, então? amiga. Minha amiga linda, que eu amo muito. Então, ela quer saber como ajudar as pessoas dentro da sua família ou fora que vivem em relacionamentos abusivos no ambiente familiar. Então, primeiramente, essa pessoa precisa de uma ajuda, né? Especializada, como a gente já falou. E fazer com que essa pessoa se conscientize daquilo que ela está vivendo, né? É muito importante. Demora um pouco, porque, como a gente já falou, a pessoa não consegue entender que está passando por aquilo, Sim. que ela acha normal. E aí, como ajudar as pessoas que... Ela corrigiu, na verdade, como ajudar pessoas que vivem em relacionamentos abusivos dentro e fora da família. É uma questão de posicionamento. Na família, eu acredito que seja mais uma questão de você saber se posicionar. E aí entra nessa questão. Para você se posicionar, você precisa saber o que você quer. Quem você é Porque e é essas aquilo que a gente coisas, estava né? falando, né, que eu disse que o tema tá para relações amorosas, mas na Sim. verdade a pessoa ela acaba se tornando uma dependente em vários Em aspectos. vários aspectos. Dependência Então- emocional não é só em relacionamentos amorosos, gente. Por favor. A Lola, adorei essa parte, porque todos julgam as pessoas traídas como pessoas que não têm amor próprio. Boa noite, Soiane. Boa noite, Maiara. Guilherme de Carvalho também, meu amigo. Tayara Obrigado por estar com a Carvalho. gente. A Roberta Bellamino, ela botou: aceitar traição é uma dependência emocional. Ela fez uma afirmação, porque ela botou um monte de Ela botou um exclamação. monte de exclamação. Veja bem, cada caso é um caso. Também Nem acho. sempre aceitar uma traição é uma questão de dependência Sim. emocional. Eu concordo. Eu Nem acho que, sempre. até porque tem dependência emocional sem haver traição, tá? Então, não vamos misturar alhos com bugalhos. Cada traição, não estou dizendo que traição tá legal, tá bacana. Não é isso. Eu só acho que a gente não pode sair por aí rotulando as pessoas de que se você aceitou uma traição, se você perdoou uma traição, seja você homem que perdoou sua mulher ou mulher que perdoou seu marido, seu homem, enfim, seja lá qual for a conjugação, eu acho que cada caso é um caso, é muito complicado a gente de fora querer dizer o que o outro é, o que ele deveria ser. Sim. Então acho que vale a pena um alerta aí pra gente ter mais cautela. Até porque essa questão da traição é uma coisa que foi construída culturalmente, né? Na verdade, a monogamia foi construído culturalmente, né? E não foi inicialmente construído com o intuito de respeito, como as pessoas imaginam, né? De respeito, de zelo, de fidelidade. Não, foi inicialmente em função da parte financeira. Você não pode trair porque você não pode procriar fora do casamento para você não gerar bens, né? Por isso os bastardos, Sim. né? Aqueles filhos que não eram reconhecidos para não ter herança. Inicialmente foi assim que as coisas aconteceram, não foi? Sim. Em A monogamia é até recente na história da humanidade. E por isso que é tão difícil da gente aprender a lidar com ela aí, né? A humanidade ainda está tentando. Mas a questão aí é polêmica, tem vários estudos ainda sobre isso e pontos de vista divergentes. Tanto é que tem religiões em que o casamento é permitido, claro, religiões em que permitem que um homem tenha várias mulheres, e aí é outra discussão. Mas, enfim, é preciso cada um pensar um pouquinho, claro, respeitando as diferenças e as opiniões pessoais, o que é traição para você, o que é o que você aceita, o que você não aceita. Saber o limite, né? O seu Isso. limite. Segue daí porque deu problema aqui no computador. Então, vamos lá. A Adriana Pereira, perfeito. Fazer o paciente olhar para ele mesmo e saber identificar quem é ele e quem é o outro. Beijos para todos aqui, em especial para Lorena. Beijo, Dri, de novo. Beijo, 3 beijo. beijos, hein, que eu já te mandei. Suelen, que Tanilha está também assistindo. Olá, Suelen, que bom ter você aqui, Boa é psicóloga noite. também. A Evelyn está fazendo um comentário. Caramba,
Perfeito. Projeto futuro tem que ser compatível com o que penso hoje, é isso? Mais ou menos, olha só. A gente pode mudar de ideia, né? A gente pode ter outras visões. Sim. Eu digo assim, no seu olhar de hoje para o futuro, da maneira que está, você acha que é sustentável? Você se identifica? Imagina, vou passar 10 anos assim. Tá bom assim? Você consegue suportar 10 anos da sua vida do jeito que ela está hoje? Se não, acho que talvez a gente precise fazer reformas, mudanças, para que a vida fique mais prazerosa, né? Relacionamento não é para ser um cárcere privado, e sim um momento de alegria, de compartilhar bacana, a vida. Com certeza. Paula Ivo, traição. Cada caso é um caso. As pessoas julgam muito. Cada pessoa tem o seu critério, seu projeto de vida. E é muito complicado falar pelos outros. Roberta Belarmino. Dentro da dependência emocional existem vários exemplos. Para mim, traição é um desses. Ok, Roberta. Paula. Ai, gente, faço ciências sociais. Essas construções são tão problemáticas e nos adoecem tanto sempre, né? Freud já dizia lá no Mal-Estar na Cultura, ou na Civilização, que esse é o preço da convivência. É esse sofrimento constante que a gente vai tentando contornar. A Monique Abdala tá mandando um beijo pra você. Beijo, Monique, beijo. Gente, passou rápido, já são 9 horas. Voando, passou voando. Olha, muito obrigado aí pela participação de todos. Se ainda tiverem mais perguntas, mais comentários, mandem que a gente tenta responder. Pode mandar tudo pra gente. Não se esqueçam de compartilhar essa live, de se inscrever de curtir a nossa página no Facebook e da Lorena, e também de se inscrever em nosso canal no YouTube, Motiva Consultoria para Psicólogos. A Roberta está dizendo, tem que acabar para poder dar esse para a gente querer mais, não é isso? Para que a gente possa voltar outro dia com mais assunto, com mais novidades. Mais polêmica. Isso. Para quem está assistindo pela primeira vez, a gente aqui, a Motiva, eu e o Rafael, nós fazemos toda quarta-feira às 8 da noite uma transmissão ao vivo. Ou nós dois, ou com o convidado, sempre muito especial, como a Lorena está sendo hoje, debatendo esse tema muito importante para a vida aí. Tem muita gente aqui achando ótimo. A Ana Beranger. Adorei, façam mais vezes. Minha amiga também. Beijo, Aninha. Pessoal, vou aproveitar então para fazer um merchan aqui. Dia 29 de julho, agora, final do mês, nós estamos com um evento que chama-se Falando em Público e Vencendo a Timidez, que vai te ajudar, inclusive, a fazer isso que a gente está fazendo nesse momento. Vai ajudar as pessoas que têm uma trava, uma timidez tamanha, que não conseguem se expor, para conseguir dar uma palestra, falar em público, dar uma aula, que são coisas extremamente importantes, não só na nossa profissão de psicologia, mas para um advogado, para um professor, enfim, não é uma coisa voltada apenas para o público de psicologia, mas qualquer outra pessoa que tenha vontade de fazer. As inscrições estão abertas, o contato é o nosso e-mail, motivacontato@gmail.com. Então, a gente aguarda aí o contato de vocês, para que vocês se inscrevam e venham participar conosco desse evento no dia 29 de julho. E lembrando assim, que a pessoa que vai ministrar esse evento vai ser o Leandro da Mata. Ele é psicólogo e professor de teatro. Ele é ótimo. Então, a Lorena já participou de um workshop que ele fez conosco. Gente, venham, se inscrevam, vale muito a pena, muito bacana. Sim, assim, uma das pesquisas que a gente viu fala de que o medo de se expor, ele consegue ser ainda estatisticamente maior do que o medo de altura, por exemplo. E que como o teatro ajuda a fazer com que a pessoa se solte mais, trabalhe essas questões de timidez. Então, a gente está esperando aí o contato de vocês. Mais uma vez, motivacontato@gmail.com. Olha só, antes da gente encerrar, vamos dar aqui os beijos e os boa noites, porque tem muita gente se despedindo e elogiando. A Evelyn Alves diz que gratidão a vocês por mais quartas como essa. Acompanha a gente toda quarta às 20, curte lá a Motiva. Eunice Beirão, boa noite pessoal, acho show esses debates. A gente também acha e a gente fica muito feliz com convidados assim, como a Lorena, que acrescenta muito pra gente. Muito obrigada. Rosângela Belarmino, amor. Minha tia. Agora tem uma pessoa aqui especial, Márcia Dalbello, tá dando parabéns. Minha mãe, linda. Ela tá dizendo que foi muito bom. Especial, não é especial não, é muito especial. E que ela quer mais. Ela tá mandando beijo pra você. A gente manda beijo também pra mãe aqui, ó. Te amo. Todas as mães estão presentes nessas lives. Mãe é sempre bom. Tipo, queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu minha mãe e meu pai, especialmente pra você. Show da Xuxa.
A Lola Costa tá batendo palminhas. A Adriana Paltrinieri tá dizendo que amou. A Ana Berenguer tá dando parabéns a nós três, mas tá com muito orgulho de você. A Obrigada, Marta, amiga. ela tá sugerindo que 1 hora é pouco, que poderia ter mais 1 hora pra pensar com carinho. Vamos pensar, Vamos tá? analisar, Vamos analisar. Kênia Soares tá dizendo que adorou, Minha tá dando amiga boa noite. também. Tatiana Serpa, parabéns, muito bom. Beijos. Minha amiga. Beijos. Beijo, gente. Obrigada pelo Muito carinho. obrigado. A gente agradece muito a Lorena por ter aceitado Verdade. o Eu convite, que estar aqui com a agradeço, gente. eu que E agradeço. fica à vontade aí para se despedir, dar um recado. Quero agradecer muito o carinho de vocês e a oportunidade, né, de estar aqui. Foi muito, muito bacana pra mim, gostei muito. Espero voltar mais vezes, se Voltará. me convidarem. E queria deixar aqui as minhas redes, né, pra quem quiser procurar, pra quem quiser seguir ou quem quiser conversar também, tirar algumas dúvidas, enfim. O Face, Lorena Dalbello Psicoterapeuta. E eu tenho uma conta no Instagram também, que é Lorena Dalbello Psi. Quem tiver interesse pode me procurar lá. Aproveita Lá para tem todos os meus assistir contatos também. os stories da Lorena, que ela tem feito vídeos muito legais falando sobre alguns assuntos lá. Corre lá no Instagram dela e segue lá, tá bom? A gente agradece, fica por aqui. Rafael, Bom, boa noite para todos. Muito obrigado. Mais uma vez agradecer a Lorena. E até quarta que vem. Tchau, muito bom. gente. Tchau, Obrigada. gente. Valeu. Até a